Queridos, de fato tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ver isso, não é? Quando você bate o carro, você dá conta de falar glória a Deus, aleluia. Não consegue, não é? A gente pensa, Jesus, que provação. Quando você abre o estrago, sua conta está vermelha. Você dá conta da glória a Deus? Sangue de Jesus tem poder. Tira esse demônio, estoura a conta daqui. É assim que a gente quer dizer? Quando acontece uma fatalidade na nossa casa, nós conseguimos dar glória a Deus? Nós conseguimos glorificar a Deus? Não conseguimos. Mas interessante que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você pode ter certeza, como está escrito lá no Velho Testamento, no livro de Neemias, tem um versículo que diz: Deus é especialista em transformar a maldição que vem sobre o justo em bênção. Olha que coisa linda. Por isso a Bíblia afirma, aliás, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Mas só coopera para o nosso bem se nós amarmos a Deus. Por quê? Porque quem não ama a Deus, quando acontece um problema, murmura. Quando acontece um problema, reclama. Quando acontece um problema, fala: não vou servir a Deus, não está valendo a pena. As coisas não mudam. Quem não ama a Deus não consegue crer no impossível. Não consegue crer que todas as coisas é possível aquele que crê. Não consegue acreditar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, só consegue colher de fato as bênçãos de Deus aquele que ama a Deus e não desiste de caminhar na sua presença, ainda que coisas difíceis aconteçam na sua vida. Eu gosto muito de falar sobre isso, gente, porque essa é a minha história. Essa é a minha história de vida. Eu tenho 24 anos de conversão. Faço 24 anos, aliás, agora em novembro. Eu tenho 40 anos de idade. E eu vim de uma família que ninguém conhecia Deus. Uma família muito difícil. Meus pais são nordestinos, muito pobres naquela época, há 45 anos atrás, antes de eu nascer, se casaram. E aí papai então casou com a mamãe, muita dificuldade. Aquilo que você vê falando, aliás, no passado, sobre o Nordeste, muita dificuldade, mal tinha comida, foi aquilo que os meus pais viviam. E eu até bem criança, quando voltávamos ao Nordeste para ver a nossa família, era bem aquilo mesmo. Papai então morava lá, veio para Goiás tentar a sorte grande, mas a minha mãe, quando tinha apenas um filho, se instalaram numa cidade aqui perto, chamada Palmeiras de Goiás. Alguém conhece? Minha terra natal. Papai e mamãe então se instalaram lá, começam então a trabalhar. Papai trabalhando como pedreiro, depois mestre de obra, depois começou a ser construtor. E de repente o pai, que era um homem analfabeto, mal sabia ler nem o próprio nome, nós que ensinamos quando a gente começou a ir para a escola. Papai totalmente em dificuldade, se tornou um homem próspero naquela época. Papai e mamãe se tornaram prósperos, vieram mais então 3 filhos, naquela época já tinham 4 filhos, e a prosperidade chegou na nossa casa. Eu me lembro bem criancinha, eu vi meu pai trabalhar como pedreiro, de repente vi meu pai com carrão, de repente vi meu pai com casa, de repente vi papai comprando chácaras, de repente meu pai tinha um pequeno depósito de material de construção. E quando eu menos esperava, papai tinha 2 caminhões para entrega. Papai se tornou um empresário daquela época naquela cidade. Para cidade, um empresário até conceituado. Só que, junto com a prosperidade, chegou também o quê? Adultério. Papai começa a trair a minha mãe compulsivamente. Mamãe, então, sendo traída, desenvolveu algo muito comum no universo, principalmente nos dias atuais: depressão. Mamãe com depressão, começa então a pensar em desistir da sua vida, começa a chorar compulsivamente. Eu olhava para minha mãe, já estava crescendo, e eu chegava perto dela e dizia: mãe, por que a senhora está chorando? Minha mãe, impensadamente, devido às feridas emocionais, dizia para mim: porque homem não presta. Estude, trabalhe, seja alguém na vida, mas não case. Meu primeiro sonho, ter uma família, ter um casamento, foi destruído pelo sofrimento dos meus pais.
Como se não bastasse, minha mãe totalmente traumatizada. Eu via papai com amantes, e é outra história para contar em outro dia, muito difícil para mim superar aquilo, já na infância, indo para a adolescência. Como se não bastasse, uma criança que tinha problema na família, de repente, eu comecei a descobrir que eu era desprovida de beleza. Eu tive solitária. Se alguém já teve, sabe tanto que a gente fica esquisito. Fiquei magrinha, a barriga grande, que parecia uma minhoca que engoliu a biloca. Aí o pessoal chegava na minha casa, eu toda doentinha, vivia passando mal. Olhava para meus irmãos e falava, nossa, que menino bonito, parece pai. Olhava para a irmã mais velha e falava, que fofa, parece a tia Laura. Olhava para a caçula e falava, gente, ela parece a mãe. Minha mãe sorria e dizia, o apelido dela é mãezinha. Faltava uma agulha para estourar minha mãe e minha irmã junto. Olhava para mim, eu louca para receber um elogio, e ninguém falava nada. Eu regalava os olhos, entortava a boca, colocava o cabelo para trás, né? Para ver se alguém me enxergava. Começava a sorrir. E o povo olhando aquela menina cheia de caqueiros, dizia, e essa menina aqui? É da família? Quem que é? Essa tiquinha aqui, né? E eu comecei a ter depressão, por quê? Porque eu comecei a perceber que eu era diferente. Achei que era intriga, fui para a escola. Na escola recebi 3 apelidos maravilhosos, aliás, acho que mais de 3. Apelidos: Olívia Palito, Vara de Pegar Mamão, Manequim de Velório e Esqueleto Humano. Que coisa difícil. Uma criança que cresceu totalmente depressiva, 14 anos de idade, chega na minha vida, muita depressão. Encontro então um dia numa loja de empresários, amigos do meu pai, um homem que perguntou para mim, um homem daqui de Goiânia, que perguntou se eu sabia o que era um olheiro. Eu disse não. Ele explicou o que era um olheiro, para aquela época era diferente de hoje, né? E ele disse que era um moço que selecionava meninas que eram candidatas, seriam possíveis candidatas a Miss daquela cidade. E que depois eles trariam para a capital, para fazer então trabalhos na capital. Pensei que as minhas irmãs houvessem passado ali. Resumindo, aquele homem foi na nossa casa falar com meu pai, para ver se eu poderia ser a candidata. Aí eu fiquei toda me achando, falei, nossa, deve ser por isso que ninguém elogiou, né? Eu devo ser melhor que as minhas irmãs. Quando eu cheguei, papai olhou para ele e falou assim, mas logo ela, o senhor já viu as irmãs dela, né? Veio as minhas irmãs. Aí quando o moço olhou para as minhas irmãs, o papai insistiu por causa das minhas irmãs, e o moço disse, para nós só serve a magrela, né? As minhas irmãs de menos estatura. E eu me lembro que, para mim foi o dia da minha vingança, né? A minha irmã falou, só ela que é magrela? Resumindo, papai mostrou os meus defeitos físicos, né? Muito magro, andava com as coxinhas tortas, com a perninha virada, e por causa da altura. Naquela época, para aquela época eu era alta, né, 1,70 m. E eu me lembro que eles quebravam a vassoura, colocaram nas minhas costas, para me andar reto, me ensinaram algumas coisas, e eu comecei então a ingressar aos 14 anos no meu primeiro concurso para ser Miss de Palmeiras de Goiás. Aí eu me lembro que eu olhei e falei, não tem chance, muita menina bonita naquele momento, mas eu tinha ganhado, naquela semana, uma Bíblia dos Gideões. Deus, onde é que Deus entra nessa história? Até aqui não se falava em Deus. Minha casa, meus pais, Deus era só uma emergência. Na hora que tinha uma emergência, falava, ai meu Deus, vamos para a igreja. Mas sem emergência, nada de Deus. Evangélicos, naquela época, essa quantidade de anos atrás, era um povo feio, bobo, sem cultura e desengonçado. Era um povo que às vezes você passava na porta de uma igreja, tinha carroça, bicicleta, quase não tinha carro. Não é verdade, pastor? Meu pai dizia, não conversa com crente, eles são tudo fracos da cabeça. Está vendo aquelas mulheres feias? Papai falava desse jeito, então nós éramos proibidos. Só que naquele dia, primeiro desfile, tinha uma menina na escola que evangelizava a minha vida. E dizia, Jesus te ama, escuta a oração, não está morto no madeiro, ressuscitou e nós estamos orando por você. Ele falava, desiste. Resumindo, fui para o meu primeiro concurso, vi que eu não ganharia. O que eu fiz? Fui para o banheiro, ajoelhei e peguei a Bíblia, pastor. Aí peguei a Biblinha, fiz a minha primeira oração de barganha. Jesus, aquele que a minha colega da escola disse, que não está morto lá no madeiro, que ressuscitou, está no nosso meio, e tem um propósito na minha vida, e responde a oração, é o seguinte, deixa eu ganhar hoje, que eu prometo para o Senhor que eu leio Eclesiastes na Bíblia. Aí eu ganhei, falei, nossa, que sonho, né? Comecei a ler a Bíblia. De 14 a 17 anos, tudo quanto é concurso que
tinha, eu comecei a participar. E comecei a ganhar todos. Mas eu não ganhava porque tinha aparência física bonita. Eu ganhava porque eu corria para o banheiro e eu falava: Jesus, deixa eu ganhar hoje que eu leio salmo. Deixa eu ganhar hoje que eu leio provérbios. Deixa eu ganhar hoje que eu prometo ao Senhor que eu leio o Novo Testamento inteirinho. Só que aí eu estou pulando a parte, que eu estou correndo por causa do tempo. Mas só que desse jeito, o que aconteceu comigo? Eu comecei de 14 a 17 anos a ler a Bíblia. E eu tinha depressão, gente. Antes dos 14 anos, eu tentei suicídio 3 vezes por causa da depressão. Tentei suicídio tentando me jogar na frente do caminhão. Fiquei com medo de ficar aleijada, voltei, não tive coragem. Da outra vez tentei pegar uma faca e me cortar, também não deu certo. Da outra vez eu tomei uma cartela de remédio e fiquei revoltada porque eu acordei no outro dia viva, com dor no estômago, náusea, sonolência, e falei: nem morte me quis, vai ser ruim na vacina, né? Só que os anos se passaram, eu descobri que eu não morri, porque eu podia ter tomado qualquer remédio. Mas naquele dia, Deus teve um propósito na minha vida, permitiu que todos os remédios não ficassem na farmácia da nossa casa. Ficou apenas uma cartela de AS infantil a mais, que não mata ninguém. E essa AS infantil, né? Foi o remédio que eu tomei. Resumindo, 17 anos. 2 semanas para eu completar os 17 anos. O vazio. Carreira de modelo no auge. Miss Palmeiras, já tinha sido 2 vezes. Vim para Goiânia, começar a minha carreira em Goiânia. Fiz campanha para contraponto. Fiz campanha de outdoor. Tanta coisa. Saí em revista, mas a depressão, a vontade de morrer, ela era enorme. Quando a depressão acabava? Quando eu tomava remédio? Não! Quando eu lia a Bíblia. Quando eu lia a Bíblia, aquela depressão saía. Quando eu parava de ler, ela voltava. Eu percebia que algo diferente estava acontecendo comigo. 2 semanas antes de eu completar 17 anos, participei do maior concurso da minha vida, Garota Grand Prix Internacional. Na hora do concurso, aqui no caso dos Parque Hotel, quando eu saio correndo, naquele momento eu tinha ficado em 12º lugar para a semifinal, um homem corre atrás de mim, soletrando o meu nome, e ele não era brasileiro pelo sotaque. Quando eu olhei para ele e para os demais jurados que estavam atrás, todas as moças que haviam ficado para a final estavam fazendo companhia de uma forma errada para aqueles homens. E eu percebi que para crescer naquela carreira eu teria que fazer coisas erradas. Comecei a chorar porque eu já conhecia a Bíblia, já conhecia a verdade do Evangelho, sem ser convertido, mas eu já li a Bíblia. E quando você lê a Escritura, a escama sai dos seus olhos. Quando você lê a Escritura, você tem consciência que é errado. Quando você lê a palavra, você não tem como fugir muito tempo, porque ela te livra do erro e engano. O que acontece comigo? Volto para casa chorando. Chegando em casa, fui terminar de pagar o meu voto e ler o Novo Testamento. Começo a ler o Novo Testamento. Quando chego na Samaritana, alguém do teclado, por gentileza? Quando chego na história da Samaritana, eu comecei a chorar. Por quê? Porque minha vida parecia com a dela, vazia, infeliz, procurando algo que matasse a minha sede de vida. Me encontro com Jesus. Naquela madrugada, sozinha no meu quarto, eu começo a chorar. Eu senti a presença de Deus. Não havia nunca ainda ido numa igreja evangélica. Comecei a chorar dentro do meu quarto e entendi que Jesus estava falando comigo naquele momento. Me ajoelhei então e entendi. Lembrei da minha amiga crente e disse: Jesus, eu sei que o Senhor está me chamando hoje. Eu quero hoje à noite, nessa madrugada, entregar a minha vida para o Senhor. Me ajoelhei no chão, fiz a minha oração de confissão de fé. Eu trabalhava como estagiária na Caixa Econômica Federal. E o que acontece comigo? No outro dia cheguei no banco, tinha um amigo lá no banco que era evangélico. Eu olhei para ele e falei assim: eu queria ir na igreja que o senhor congrega, mas a sua esposa, aliás, frequenta. Fui para a igreja naquela noite, eu fiz a minha confissão de fé publicamente. Uma vontade de viver, um coração se encheu de tanta vontade de viver naquela noite, mas até aqui a história parece tão interessante, né? Mas é agora que eu quero entrar onde tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que eu mais buscava paz na alma, crise existencial acabada. Era isso que eu buscava. Eu queria ter felicidade. Eu queria que acabasse a depressão. Naquela noite que eu mais buscava
que a depressão acabasse. Então, entra no meu coração. Eu volto para casa na vontade de viver, na alegria, gente. Naquela madrugada, eu lembro que eu dormi muito bem, acordei muito alegre, mas na minha casa era proibido frequentar a igreja evangélica. Era proibido falar em crente. Eu não poderia de forma alguma contar para os meus pais. O que é que acontece comigo? Virei agente secreto de Cristo. Eu ia para a igreja escondida, era uma igreja mais ou menos do tamanho dessa igreja aqui. Ia escondido. Só que eu começo a frequentar a igreja, sedenta de Jesus, sem tanto, daquela vontade de viver diferente. Chego na igreja, os louvores cantados, parece que entravam no meu coração como uma navalha. Se eu chegasse com algum sentimento ruim, era arrancado. E de repente, a menina que era, desde a infância até os 17 anos, completamente depressiva, começa a ficar alegre. O pessoal que morava na rua e falava: você é louca, abandonou a sua carreira. Eu dizia: eu não sei te explicar. O que aconteceu comigo lá onde eu se frequento agora é mais forte. Só que eu não contava para os meus pais. Os amigos do mundo sabiam que eu havia me convertido. Os colegas da escola sabiam. Meus pais muito distantes dos filhos. Eu comecei então a frequentar escondido, mas não contava para o papai e para a mamãe. Só que naqueles dias, naqueles 3 meses, buscando a Deus, o Espírito Santo me batizou. Não prestou não, gente. A menina que era triste vai começar a pular na igreja e cantar. E até, não sei se vocês lembram de uma música muito cansada, cantada. Ele é o leão da tribo de Judá. Chegava na igreja e cantava aquela música: bem sei que tudo pode, meu amado, de asa forma. Eu me lembro que a minha vida transformou. A moça que era muito triste agora passa a ficar alegre. Papai começa a me seguir então. Por que meu pai começa a me seguir? Porque ele achou que eu estava de caos com algum rapaz. Papai começa a me seguir porque pensou: não, ela está muito alegre, isso não está certo. Papai me seguindo então, e eu entro na igreja um dia, sem saber que eu estava seguindo, sendo seguida. Ali, no meio da igreja, de mãozinha levantada, louvando a Deus. O meu pastor e a esposa dele era quem dirigia o louvor. E eu me lembro que eu alegre, cantando, pulando, louvando a Deus. Meu pastor regalou os olhos para mim. Eu falei: que legal, pensei comigo. Ele deve estar vendo que eu estou tão crente, vai me chamar para ser ministro de louvor aquele dia, que legal. A mulher dele novamente regalou os olhos para mim, como que quisesse dizer algo. E eu louvando a Deus. Mas é porque eles sabiam de algo. Como eles conheciam a minha vida e sabiam que eu era crente, escondido dos meus pais. Naquela noite, o pastor, meu pai entra na igreja. Meu pai me vê lá, pastor, pulando. Meu pai odiava a igreja. Papai entra na igreja, pega os meus cabelos com toda a brutalidade, puxa o meu cabelo e começa a me bater dentro da igreja. Primeira grande luta, 3 meses de conversão, apanhando do pai dentro da igreja. Falei: pai, você está louco? Você já me buscou em boteco, já capotei carro. Não dá para contar se fosse só para jovens, né? Contei na minha vida. Falei: pai, eu queria morrer, aqui eu quero viver. Ele falou: prefiro, filha minha, morta do que na igreja do Senhor. 3 anos, de 17 a 20 anos, eu apanhei do meu pai porque era crente. Meu pai um dia ele pega a Bíblia dentro do meu quarto, arranca a Bíblia da minha mão, joga na parede, pega o meu pescoço e começa a fazer isso aqui no meu pescoço, empurrando o meu pescoço contra a minha cama para me enforcar. Vocês são ali. Quando o papai está daquele jeito, eu não tinha mais força no braço, não tinha força mais no esôfago. Juntei as minhas pernas, bati na barriga do papai, empurrei. Ele bateu na parede, aquela possessão maligna sai do meu pai. Ele disse: não leia mais esse livro que eu faço para você. Mas é interessante que mesmo apanhando de papai, mesmo tendo os 3 irmãos proibidos de falar comigo porque eu era crente, mesmo tendo abandonado aquilo que para mim era, vamos dizer, prova de que o meu passado de patinho feio não era tão real, mesmo tendo deixado tudo aquilo que era glamour para o mundo, eu entendi que nada poderia me separar do amor de Jesus. Aleluia. Apanhava do meu pai, mas eu estava pagando o meu voto de ler o Novo Testamento. Aleluia.
mais nada, você não me pede mais roupa, nem sapato, não paga faculdade. Meu pai deixou que os meus irmãos prestassem vestibular e caminhassem na sua vida profissional. E eu, papai disse, não te dou mais nada, que o seu Deus faça a sua história. Chora, Manaís. Eu já conhecia a Bíblia. Eu sabia que Deus era especialista em fazer histórias que valeriam a pena ser contadas. Ei, talvez você pense o que vai ser da minha história. Deus está te dizendo nessa noite, Ele é um Deus especialista em escrever na sua vida uma nova história que vai valer a pena ser contada. Começa a minha vida caminhando desse jeito. Naquela noite, eu corri para o quintal. Naquela noite eu tive medo, papai. Meu pai é nordestino. E se tem alguém aqui nordestino, ou parente nordestino, sabe que o povo é bravo. Papai foi dormir, eu fui para o quintal, peguei a minha Bíblia escondida, acendi uma Bíblia, uma luz lá no finalzinho do quintal. Nova convertida, apaixonada por Jesus. E vale a pena apenas frisar que a primeira e maior paixão da minha vida sempre foi Jesus. Glória a Deus! Sempre foi Jesus. O amor do meu marido não é capaz de me completar se o Senhor não completar o meu coração. Porque o meu maior amor é Cristo. Eu me lembro que eu fui pro quintal, acendi a luz e falei, Deus, que eu quase morri por amar o Senhor hoje. Obrigado pela estratégia que o Senhor me deu, mas eu estou com medo, papai. A Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas para não morrer, Deus, eu posso ficar crente aqui em casa, quietinha. Deus, fala comigo, eu vou abrir a Bíblia, eu estou com medo. Eu falei, o pastor não está aqui para me aconselhar, não tinha como eu ligar para aquela hora. No que eu abro a Bíblia e boto o meu dedinho, sai em Salmos. Estava escrito, se o seu pai e a sua mãe te abandonar, o Senhor Deus te acolherá. Em vez de ficar triste, eu fui para o quarto me achando. No outro dia de manhã, a mágoa do meu pai tentar me matar estava aqui. Eu disse, pai, eu ia falar, safado, sem vergonha, vagabundo, porque eu não podia antes. Deus já falou que era meu pai. Quando eu falei, pai, com toda a agressividade, Deus falou comigo, perdoa o seu pai. Você carrega mágoa do seu pai? Talvez você passou algo pior do que eu, mas o perdão ele é divino e a essência de Deus habita em você. Deus falou comigo, perdoa o seu pai. Eu falei, Deus, não vale a pena. Ele disse, mandei perdoar o teu inimigo 70 vezes 7 ao dia, quanto mais teu pai. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou perdoar, mas eu vou falar as verdades lá e para ele. O Espírito Santo falou comigo, quer ter longos dias de vida sobre a terra? Honra teu pai e tua mãe. Em vez de obedecer, desonrar e ligar para meu pai, eu comecei a passar a mão na cabecinha dele. Começou a chorar, o pastor, e falou, você tinha tudo para me odiar hoje. Eu falei, mas o Deus que eu sirvo, pai, o Deus que eu sirvo naquela igreja, Ele usa os homens de Deus, as mulheres de Deus naquela igreja, o pastor e a mulher dele, para dizer para mim, vale a pena, perdoa, ame, honre. Papai começou a chorar e falou, então não vou te bater mais não, pode ir na igreja escondida da sua mãe. Eu falei, nossa, tudo qualquer outro alguém da igreja que eu matei, Bíblia na ponta da língua. Passaram-se 3 anos. Papai, então, no certo tempo, para de bater, mas não conversa mais comigo perto da minha mãe. Era punição. Minha mãe não falava mais comigo. O que a minha mãe dizia para mim? Você vai perder o filho como eu te perdi com seu Deus. Você vai casar com um carrapato e não ser ninguém. Você não vai ser nada na vida. Só isso. Minha mãe não era mãe, não era uma pessoa má. Era uma pessoa que carregava feridas do coração e o medo do novo de Jesus na sua vida. Os 3 irmãos sem falar comigo, resumindo, fui mandado embora do banco porque era crente. Por que eu fui mandado embora do banco porque era crente? Rapidinho, eu era catequista, celebrante daquele lugar, descobre que eu me converti, começa a dizer na missa, não conversa com a anja porque ela está doida, fraca na cabeça. O povo passava na rua, eles davam a cruz para mim, eu desse jeito. Um pouquinho pior, ele chega no banco porque ele havia me colocado no banco e diz, ou ela sai do banco ou tira as aplicações. E eu fui mandado embora de uma forma muito sutil, porque eu era crente. A ex-modelo
pai me deserdou praticamente, não deserdou o documento, mas me puniu. Essa menina agora, que trabalhava no banco, meu pastor me veio, mudei todo o meu traje de vestir no dia a dia, que roupa de modelo não dá. Interessante que o pastor falando para mim no meu dia. Falei, pastora, eu tenho que mudar minhas roupas? Ela falou, vamos jejuar uma semana? Eu falei, legal, gente, né? Jejuei uma semana, cheguei no banco, comecei a trabalhar, a pessoa me olhou de uma forma diferente. Eu li a Bíblia. Repita, como é bom, minha Bíblia. O que vem na minha mente? Se o seu olho faz alguém pecar, arranca e joga fora. Eu falei, nossa, não pode arrancar nada e jogar fora. Mudei tudo. Muda as minhas roupas. E meu pastor percebeu que eu já não tinha mais recurso para ter roupinha nova, sapatinho novo. Ele chegou perto de mim e falou assim, queremos oferecer um emprego para você na igreja. Eu falei, nossa, tesourinho, quer ver? Quer ver, né? Ele é estagiário, não é o Silvio Serra? Falei, pode falar, pastor. Já me achando. Ele falou assim, você não quer ser a faxineira da igreja? A irmã Ângela, dos 17 anos, aos 20 anos, foi a faxineira da igreja. Glória a Deus. Meu trabalho bom. Aleluia, nossa cidade. Porque eu limpava o chão da igreja. Lembrava do banco para limpar o alegria. A igreja era do tamanho dessa igreja, mais ou menos. Acabava o serviço, eu deitava no altar. Eu lia a Bíblia, eu chorava. O Espírito Santo me batizava, eu falava em línguas. O povo passava na rua e falava, eu adoro essa menininha, ficou doida. Depois do dia inteiro trancado, gritando em Deus sozinho. Só que aquele tempo era o tempo do meu seminário, eu não sabia. Glória a Deus. Eu começava a ganhar livro, e eu lia a Bíblia, eu comia a palavra. E naquele tempo eu descobri, olhe para mim, felicidade não se compra com dinheiro. Felicidade não se tem com carreira de fama. Felicidade não se tem com carro novo, morando numa casa boa. Felicidade se tem completamente quando você abraça um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele te envolve completamente. Ele te dá sentido de vida. Ele faz você crer que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Foi isso que aconteceu na minha vida. Gente, eu fiquei tão apaixonado por Jesus que eu dizia, Deus, se o Senhor não for demorar a voltar, eu não preciso nem casar. Nem casar eu preciso. E por falar em casamento, trauma de sexo masculino. Minha mãe dizia tudo igual, não presta. Eu namorava os rapazes antes de me converter. Fui pouco namoradeira, graças a Deus. A hora que eu vi que os meninos estavam apaixonados, eu terminava só porque eles acabavam de pau. Falava, vinguei de mais um da minha mãe. Então eu não tinha vontade de casar. Só que o que eu vivi em casa me fez dizer, Deus, traga o marido. Fiz uma lista do marido que eu queria para Deus. Homem segundo o coração de Deus. Não precisa ser bonito, aliás, pode ser feio. Não é para ser bonito. Eu peguei solteira, um bonito da trabalho, filha. Todo mundo fica olhando e pensando, o que é essa coisa, eu vi essa mulher? Então se for o contrário é melhor. Falei, Deus não traga um homem bonito não, só eu aparecer e ele diminuir, né? Falei, marido não precisa ser bonito, marido tem que ser bom. Oh Deus, o homem que te tem, o homem que te honra. Tô orando. Um dia passou um cliente do banco, era meu cliente do banco. Freou o carro, deu ré, me viu lá. Falou, oi de lá. Falei, oi. Falei, Deus, será? Todas as características dentro do não era crente. Aí ele desceu do carro e falou, menina, você sumiu do banco. Eu falei, fui mandando embora. Por quê? Contei a minha história. Ele falou, deve ser de nível, faxineira da igreja. Falei, desse que sabe aqui, rapaz. Contei meu testemunho para ele, ele começou a chorar. Por quê? Porque ele tinha a 4ª série colegial aos 20 anos de idade. Ele havia parado de estudar, pastor, para cuidar do papai e da mamãe dele, e dos irmãos, para não passar necessidade. Ele havia sido boia fria do marido da minha irmã. Trabalhando como boia fria, um dia dizer me falou assim, Deus meu pai, meu pai era evangélico, ele estava desviado desde 12 anos. Se um dia eu for alguém, eu quero cuidar dos meus pais.
Ele pegou o dinheiro de palha fria, começa a juntar, compra relógio em Goiânia, começou a vender relógio, vendia verdura na bicicleta do pai, engraxava sapato no dia de sábado e à noite ainda vendia sanduíche nesse pit dog. Juntou o dinheirinho. Aos 16 anos de idade ele começou a comprar relógio. De relógio de bicicleta moto, de moto aos 20 anos de idade. Era cambireiro de carro. Meu pai também era cambireiro. Além de ser comerciante no ramo de coisa, né? De construção. Aí o que acontece? Quando ele me contou a história, ele falou, mas me falta algo. Porque esse vazio que você tinha, eu tenho. Eu falei, então vem para a igreja de novo. Eu não me converti na Assembleia, eu converti na comunidade. Depois eu fui para a Assembleia, uma outra comunidade. Aí eu me lembro que o Cirilo, né? Foi para a igreja, aceitou Jesus. Aleluia. Se apaixonou de Jesus. Eu fiquei de olho, falei, não pode ainda, tem que ver, né? Quietinha na minha, só orando e olhando, né? As meninas chegavam, eu não, nós tínhamos que lembrar de vocês, não pensa, a vida do mundo, você te vê, né? Evangelizava ele. Nessa época eu já era ministro de louvor na igreja. Resumindo, 3 meses, completamente apaixonado por Jesus. Se apaixonou por mim, gente. Perguntou se eu queria namorar. Eu falei, não. Ele falou, mas eu percebo pelo seu olhar que você gosta de mim. Tem jovem aqui? Cadê jovem? Mas não tem, né? Eu disse pra ele, gostar de você não significa que eu tenho que casar com você. Só se o papai do céu mandar. Pensa no menino que foi para amor, coração, para jejum, Deus manda para casar comigo. Pensa. E pensava, o dia que me deu um apertão na parede, ele viu que eu ficava toda, né? Quando eu via, eu quase morria. Ele me apertou na parede, eu dei um empurrão nele, ele quase bateu do lado. Com que brutalidade é essa? Eu falei, você me respeita, eu sou uma moça crente. Aí ele olhou para mim e falou assim, não queria fazer nada. Eu falei, você acha que eu sou bobo? Ele falou assim, eu queria só sentir o seu perfume. Então cheira aqui, que eu também passo aqui, ó. A menina ficou gamada, pensa. Namoramos. Pensa numa moça difícil. Ele punha a mão no meu joelho, namorando já. Levantava 3 dedinhos, e subia os dedinhos, do joelho pra cima. Eu dizia, Critinha, nós vamos cantar um hino, fazer oração. Casei virgem, pelo século XX, há 20 anos atrás. Eu só fiquei preocupado, porque na hora do casamento, eu entrei na igreja, ele deu uma crise de choro. Eu falei, gente, eu fui tão duro que ele deve ter arrependido hoje, né? Depois ele disse que Deus havia dado a ele o sentimento de ter casado com uma moça rara. Que gostoso, né? Casamos! Casamento abençoado, lindo, maravilhoso, mas até então, meus pais não falavam comigo que era crente. Mamãe não falava, papai não falava, muito difícil. Minhas irmãs não falavam. Quando eu ouvia algo, vai perder o filho, vai casar com o pé rapado, porque sim, só isso que eu ouvi. Me casei, papai, mamãe e os irmãos foram no casamento para não fazer feio na sociedade. O que acontece comigo? Primeiro ano de casado, a saudade da minha mãe, do meu pai. Eu dizia, Deus, cria uma situação, faz o que o Senhor quiser, alcance o coração da minha família. Plano real, meu marido perdeu praticamente tudo, meu pai quebrou, meus irmãos não conseguiram montar a empresa para eles naquela época, tinham acabado de sair da faculdade, meus pais se separaram. Cirilo continuou trabalhando, recuperando rápido o que nós havíamos perdido. Segundo ano de casado, eu fico grávida e tive uma boca. Segundo ano de casada, mais perto já do quase 3º ano, passado 8 meses, eu engravido de novo. O segundo e 3º ano, grávida de novo, outro aborto de 3 meses. Nessa época eu morava em Palmeiras. Nós já tínhamos uma pequena empresa aqui, já tínhamos começado a servir veículos no setor do corpo. Na independência. O Cirilo me traz para médicos aqui, doutora Maria Ferrari, da Caixa Clínica, e descobre que eu tinha ovários policísticos e não tinha nada de progesterona no corpo. Ou seja, eu até poderia ficar grávida, mas eu perderia todas as crianças do 3º para o 4º mês. A médica
já disse, nós vamos te dar Duplaston. Quem sabe dessa história conhece os remédios. Nós vamos te dar todo o remédio. Você vai engravidar com custo de hormônio. Vai ficar de repouso, então você perde. Nessa época, eu, casada, líder de adolescentes, depois líder de jovens na igreja, uma vida 100% envolvida no trabalho do reino de Deus, apaixonada por Jesus, cuidava de adolescente, cuidava de jovem, congresso, assim, ia tudo. Grávida em pleno repouso absoluto. Realizei o último congresso de uma cidade, sentada na cadeira, com o microfone, com a perna levantada, com 8 meses de gestação, no domingo. Na segunda-feira, era o dia do meu aniversário. Na segunda-feira era um dia antes do aniversário. Terça-feira, meu aniversário de 24 anos de idade. Eu grávida de 8 meses. Levanto da minha cama, a bolsa rompe. Meu pai, nesse dia, tinha que buscar um carro do meu esposo na nossa casa. Entrou e assustou, ele só fazia isso porque ele prestava serviço às vezes para a Camila. Assustou e disse: você está ganhando neném. Liguei para o Ciro, ele voltou, me levou em casa, me trouxe para a Goiânia correndo. Cheguei no hospital da mulher, mais ou menos 9 horas da manhã, bem rápido. Minha filha nasceu. Meu presente de 24 anos de idade. Só que no primeiro dia minha mãe não foi ao hospital. No segundo, nem mãe nem irmã, nada. Me deu a saudade da minha família. E eu orava: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas alcança o coração da minha mãe. Amados, terceiro dia é o dia que nós pegamos a aula para ir embora, não é? Eu estou no hospital com a minha menina, Letícia, no braço. A vontade da minha mãe fosse ver minha filha. Entra no hospital, minha mãe. Eu falei: opa. Ela disse: só vim porque é a minha primeira neta. Sério? Pegou a neném no braço, me devolveu a Letícia. Nesse momento entrou a chefe do berçário e disse: mãezinha, me entrega a neném, me dá a manga e macacão, você vai ter alta agora. Eu vou arrumar a neném enquanto você fica no seu quarto, arrumando a bagagem. Doutora Marita vai passar antes do meio-dia de dar água. Leva minha filha. 15 minutos se passaram. Entrou no hospital. Aliás, o telefone tocou chamando meu esposo na portaria. Mais um pouquinho o telefone toca de novo, chamando a minha mãe e a minha irmã na portaria. Eu sozinha dentro do quarto. Entra então a chefe da pediatria. Pega na minha mão, começa a acalentar as minhas mãos e disse: mãezinha, acabou de acontecer um problema. Eu disse: o que foi, doutora? Sem nenhum preparo. Ela olhou para mim com 24 anos de idade e disse: sua filha acaba de cair do braço da enfermeira e veio a óbito. 24 anos. Onde está Deus, meu Deus? Eu gritei dentro do hospital e dizia: Deus, por quê? Sofrimento não significa que Deus não nos ama. Sofrimento não significa que Deus não nos ama. Às vezes Ele te ama tanto que o sofrimento é te livrando de algo pior. Mas eu me lembro que naquele momento, eu, 24 anos de idade, uma vasta experiência com milagres e com Deus, eu me sentei no chão e dizia: Deus, enquanto meu esposo trancado no banheiro embaixo. Mas o que veio na minha mente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu disse de novo: Deus, vinha na minha mente: o que eu faço você não sabe agora, entenderás depois. E quando eu perguntava a Deus, Ele dizia: calma, calma. Lembra que a minha mãe dizia que eu perderia um filho como ela me perdeu para Deus? Lembra que eu dizia: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas alcança o coração da minha mãe? Eu chegava a orar assim: Deus, ainda que eu fique doente, o Senhor me cura. O que aconteceu? Minha mãe recebe a notícia lá embaixo, no hospital da mulher aqui. Sai correndo do hospital, me abraça, me puxa pro colo dela e dizia: filha, me perdoa. Eu queria que você tivesse perdido um filho pro mundo, para as drogas lá fora, e não nessa fatalidade. Eu disse: não, mãe,
no seu lugar. Mãe, Deus deve ter um propósito maior nisso. A mãe que eu sempre sonhei ter, eu não tive naquela noite, naquele dia eu tive, naquela manhã eu tive. Minha mãe se tornou e é minha melhor amiga. Minha mãe virou para mim e falou assim para mim: me leva no seu pastor. Contou para o pastor e disse que ensina a fazer uma oração para me abençoar o ventre dela. Pastor repetiu, ela disse: mas, e aí? Levar caixão para casa não é fácil. Levar neném é fácil. Ah, tá. Você pergunta, mas como acontece um trem desse no Hospital da Mulher aqui em Goiânia, tão conceituado? Isso exatamente 16, 17 anos atrás. Eu sou muito ruim de matemática. Aos 24 anos, 16, né? Mas 17 anos e 90 desse ano. A enfermeira não teve culpa, porque não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus no fio do nosso cabelo, quanto mais uma criança. O que aconteceu com aquela enfermeira? Ela estava plantão consecutivo. Ela segurou a minha neném no braço e ela foi pôr a neném no berço. No que ela vai pôr a neném no berço, ela teve uma crise de labirintite, uma forte crise. Naquela tontura, a fim de não cair com a criança, ela solta rapidamente a Letícia dentro do berço. Mas ao soltar a Letícia no berço, ela teve visão dúbia. Ela via dois berços. No que ela solta, a minha filha cai no chão, estoura rim, pulmão, coração, deu explosão múltipla de órgãos, causa da morte. 30 dias se passaram do resguardo incluído. Eu chorava, o Siri chorava e dizia: Deus. Mas eu me lembro que eu tinha tido um sonho 2 dias antes, que a Letícia teria um problema de saúde, que eu gastaria talvez tudo que nós tivéssemos com ela. O Cirino mandou tirar a plaqueta do corpo da Letícia e mandou para São Paulo. Chega o resultado, a minha médica me chama e disse: Ângela, sua filha que faleceu nasceu novamente prematura, nasceu de 8 meses. Todo o hormônio que nós tivemos não restaurou o seu ventre. Letícia nasceu completamente sem cálcio, completamente sem glicose. A Letícia não queria andar e teria convulsões simultâneas e vegetaria até 14, 15 anos de idade e morreria. A médica olhou para mim, quem conhece a doutora Maria, que é esposa do doutor Helder, conceituada, que faz. Ela olhou para mim: seríamos responsáveis, adote uma criança. Eu disse: não, eu acho linda a adoção, mas eu quero viver. Fui para a igreja e fazia como Ana: Deus, eu creio no milagre, eu creio no impossível. O que aconteceu na nossa igreja um dia? Um pastor de São Paulo pregando, ele olhou para mim e disse: menininha de roupa X, fique de pé. Eu olhei, ele falou: conta um ano. Deus fará você mãe de filhos, abre parênteses, sadio e perfeito, fecha parênteses. O ano se passou, tudo bagunçado em ela, meu ciclo, nada aparentemente de gravidez. Eu estava prosperando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, como diz meu marido. Ele falou: vai para academia, você está cheinha. Eu falei: eu não gosto de academia. Comprou uma cinta, falou: toma aqui, filha. Eu falei: esse negócio aperta. Ele falou: então você vai, a sua médica manda dar um remédio para esse negócio seu descer. Por isso você está inchada desse tanto. Comendo sem parar. Eu não ficava grávida sem hormônio. Liguei para a médica, ela falou: vem cá fazer o beta-HCG. Eu falei: para quê? Você fala que eu estou grávida de novo? Ela falou: alguém paga a sua conta, faz o exame e pedido para você comprar o remédio para você menstruar. Eu te dou mais tarde. Fiz o exame, volto a trabalhar. De 2 para as 3 horas ela me liga: está sentada? Falei: tô. Corre na clínica. Falei: por quê? Você já deve estar grávida e deve estar perdendo. Falei: meu Deus, já vai devagarzinho, morri de medo. Cheguei lá, fiz o exame com o Dr. Marcos Augusto Crisbi, da Sombra Diagnóstico. O Dr. Marcos é pastor da Maranata. Falou: menina, sabe o significado da palavra resgate? Falei: mais ou menos. Ele falou: pode descer e subir escada, pode andar até a cavalo, pode até pular muro. Deus fez um cingido assim no seu útero, essa você não perde. Nasceu Angélica. Angélica tem exatamente 14 anos e meio hoje. Uma bênção, meu primeiro milagre. 3 anos se passaram, nasceu a Melissa, meu segundo milagre. Mais 3 anos se passaram, nasceu o Cirilo Júnior, meu terceiro milagre. Dizendo:
nada é impossível aquele que crê, dizendo: todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque os meus milagres vieram sadios e perfeitos, confundindo a medicina. Deixa eu só terminar uma parte aqui. A melhor parte da história não tem como contar hoje, porque já vem todo o horário de terminar. E a melhor parte gasta no mínimo 20 minutos. E eu vou te atrapalhar para ir embora de casa, né? 20 minutos é muita coisa. Você deve estar doido para levar a menina para dormir, né? A melhor parte da história, que é a história onde realmente Deus fez o que eu jamais sumi na minha vida. Outro dia eu volto. Vocês aguentam 15 minutos, 20, 15 minutos de resumo. Quem aguenta faz assim. Até bom que o marido chega, né? Ele vai ficar ali. Meu pai dizia que eu não teria história. Papai não pagou faculdade. Das irmãs também, as irmãs acabaram estudando depois por si, por causa da história. Minha família conheceu o Senhor, meus irmãos hoje são uma bênção. Conhecem o Evangelho. Alguns permaneceram, outros não. Mas a família inteira conheceu o Senhor. Só você conhece a história de José, não conhece? Minha história aconteceu igual a história de José. Eu, terceiro ano colegial completo, seguindo quarta série, começamos a trabalhar aqui em Goiânia quando eu perdi a Letícia. Trabalhei em Goiânia na Avenida Independência, número 5.519, uma coisa assim. Numa empresa pitiquitinha conhecida como Cirino Veículos. Nós alugamos a casa do fundo, havíamos acabado de sair do Plano Real, quebrados. Mudamos para Goiânia e começamos a vender carro, uns 4 carros nossos, 3 ou 4 consignados. Eu e o Cirino e um funcionário trabalhando, era o boy, era o motoboy. E a vida inteira eu trabalhava na igreja. Eu não sabia fazer outra coisa, não sei ganhar alma. Chegava um cliente para comprar carro, eu ia pregar. Eu falava: amor, aqui é trabalho, vender carro. Olha, vai dar bom. O meu serviço não era vender, era financiar carro. Aí eu falava assim: amorzinho, Escort é da Volks? É da Fiat? Ou é da GM? É da Ford, minha filha. Isso é bom, vai fazer um cadastro. Queria conversar com o povo, queria pregar. E tudo era brincadeira, tudo era festa. Aí o telefone tocava, perguntava por um tal de Dutch. Falava: amor, tem um tal de Dutch aqui, estão perguntando. Eu já fui o documento do carro, quando eu vejo essa mulher. Dutch, né? Documento do carro. Mas interessante que era um jeito gostoso, porque a gente trabalhava brincando, vamos dizer assim, mas eu trabalhava pregando. Chegava o casal brigando e eu falava assim: briga não, é tão bom estar casado, vou pra você, minha filha, você não tem noção da prova que essa mulher é. Falei: mas o senhor também deve ser boa coisa, né? Aí começava a orar, o casal consertava, pregava pro casal, e o Cirino ficava bravo comigo em vender carro. Aí depois eu falava assim, quando o casal estava bem: dá pra vocês comprar um carro agora, pra ele não ficar nervoso comigo, né? E eu comecei a vender carro. Eu lembro que eu comecei então, eu lembro de um dia que eu orei com uma mulher que chegou para comprar o carro, chorando mais o marido. Eles eram do interior. Eu perguntei por que ela chorava, o mesmo problema que eu para engravidar. Eu já tinha Angélica. Falei: dona, eu conheço um especialista que bota a filha para a senhora, tem o mesmo problema que você. Ela falou: o Dr. Marcos, que faleceu, né? Da clínica de fertilização Vitor. Falei: não, menina, nem cobra consulta. Ela falou: quem é o médico? Da SUS. Falei: não, meu filho, não é da SUS, é uma companhia diferente. Doutor Jesus de Nazaré. Contei testemunho, orei com ela uma semana não, um ano depois. Ela leva na empresa o Guilherme. Apresentamos o Guilherme na nossa empresa. Aquilo começa a contagiar meu marido, o Cirino. O Cirino agora começa a querer não só vender carne, mas ganhar alma. Pregávamos o dia inteiro, eu e ele. Entrava o cliente, a gente pregava. O povo ficava tentando encantar, que mandava a família inteira comprar carro da gente. Aí não me pergunte como. Eu sei que trabalhando, eu, o Cirino e o Emerson na época, um funcionário, pregando o Evangelho, todo dia de manhã fazendo culto na empresa, os vizinhos convertendo tudo, os empresários vizinhos. De repente, um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, no espaço de 3 anos, 152 funcionários, 4 empresas de carro dentro de Goiânia. Toda a minha família, como na vida de José, se tornaram funcionário com o esposo. Pai, mãe, os irmãos, igualzinho.
nunca humilhamos a nossa casa. Depois, 10 anos depois, Deus abriu a porta para eles, seus próprios negócios. Cada um hoje em sua área de trabalho relacionada a carro também. Mas eu me lembro que tudo que o dinheiro pudesse comprar e eu desejasse, eu cheguei a ter. Deus prosperou nossa vida de uma forma linda. Eu tenho que falar isso para te contar o que aconteceu depois, para você entender. Compramos uma casa na aldeia, moro na aldeia do Vale, aquela prosperidade que eu jamais havia sonhado na nossa vida, mas eu entendi por que Deus prosperou a nossa vida. Porque o Cirino havia feito um voto. Quando ele era peão, ele foi tentar trabalhar no supermercado. Chegou no supermercado em Palmeiras, um voto sempre, para quem conhece Palmeiras, e falou assim: moço, eu queria fichar aqui. Não é nem currículo não, fichar. O moço olhou para ele, pobrezinho, os dentinhos todos ajeitados, todo sujinho. Aliás, sujo não, de roupinha velha, né? Parente. A pessoa olhou e falou: vai estudar, vagabundo. Ele sentou no chão, segundo ele, e disse: Deus, do meu pai de novo, se um dia o Senhor me fizer próspero na vida, eu só vou pegar para trabalhar que nem lixo, quem não é ninguém. Eu só vou pegar para trabalhar pessoas desse jeito, porque eu queria uma oportunidade de vida e ninguém me deu. Começa a trabalhar então. Quem contratava era o Cirino, eu cuidava da parte comercial. Ele, da parte financeira, ele da comercial, eu contratava. Chegava na empresa, uma pessoa falava assim: estou com depressão, Cirino, estou mal, sou lá de Parmeira de Goiás, eu vim para cá para internar na clínica psiquiátrica. Ele falava: então eu vim trabalhar amanhã antes de internar para o depressão. Fala, agora você foi louco. Mas eu como doido. Contratava. Aí chegava o outro e falava: eu estou fiscado, meu marido separou de mim, minha esposa separou, estou mal, estou com depressão, pensando em morrer. Não, peraí, foi sua esposa que separou? Vem trabalhar amanhã. Tem comida em casa? Não. Providenciar a cesta básica para você. Aí falava: me dá o telefone da sua mulher. Moizinho, depois não, vai cuidar da mulher que está dando trabalho para ele. Vai lá, filho, vai lá. Era assim a nossa empresa. Agora deixa eu contar só uma para você entender a pior. Sabe aquele cipeirão que você adorar? Aí nós levamos um punhado de carro para lá, deixamos o carro, fomos para casa, ligou o funcionário. Seu Cirino, o guarda não veio. Aí nós fomos lá. Falou: moizinho, fica aqui cuidando dos carros com o fulaninho, eu vou atrás do guarda. Falei: mora desta? Ele vai tirar. Falei: legal. Aí ele chegou, abriu a porta do carro, desceu um latão desse tamanho, o cabelo desse tamanho, um pedaço de pau na mão e um saco na outra. Eu falei: quem é isso, amor? Né? Eu falei: é o guarda. Eu falei: onde é que você achou esse guarda desse jeito? O cabelo desse jeito, com saco na mão, um pedaço de pau? Como é que você arruma um guarda com saco na mão, um pedaço de pau no outro, pastor? Não é, irmão? Aí o Cirino virou e falou assim: ele estava debaixo do viaduto. Eu falei: mas ele falou: amor, eu passei lá dentro, me dá uma chance para esse homem. Eu falei: não, o Marcos ficou doido de vez. Aí dizia que parou o carro e falou: você está fazendo o quê? Ele falou: que pergunta, moço, nada, não está vendo? Aí Moisés, que é o nome dele, falou assim: não, o Cirino falou para ele: você vai trabalhar em troca com sanduíche, para olhar os carros de noite, para ninguém roubar de pão e som? Moisés foi. Na outra semana ele estava lá. Na outra semana de novo. Oh, glórias! Moisés descobriu onde era a empresa. O povo falou assim: você está louco, esse cara é drogado, vai mexer em tudo. Ele falou: não, meu Deus, não me deixa enganar. 80% da mulher que eu sou, eu devo ao marido que Deus me deu. Que homem segundo o coração de Deus. Aí eu lembro que ele pegou. Um dia Moisés chega na loja e falou: seu Cirino, eu posso fazer uma coisa aqui nas lojas? Eu sou o guarda feirante, você está lembrado? Cabelo daquele tamanho, pedaço de pau do mesmo jeito. Fedido, que dor, né? Não tinha roupa, banheiro. Se ele falou: pode, limpa aí. Te dá um almoço. Cirino olhou para mim, me abraçou e falou: moizinho, vamos cuidar dele? Depende do jeito. Aí ele virou para os funcionários e falou: meninos, leva o Moisés para o Lava Jato, dá um grão nele. Lavaram o Moisés. Rapaz, a cabeça do Moisés. Moisés começou a comer na minha casa. Moisés já estava na minha casa. A roupa dele era lavada na minha casa. Ele pegava a roupinha, passou e saia chorando. E eu fiz uma campanha, nós conseguimos roupa para ele. Lugarzinho para ele dormir. Um dia o Moisés virou para mim e falou: dona Ângela, essa noite eu perdi minha vida para Deus. Eu falei: onde? Ele lá, no estacionamento onde eu durmo.
Eu falei, que jeito? Ele falou, levantei a mãozinha e falou, só um homem e mulher que tem Deus, pega um lixo como eu. Eu disse, primeiro foi um homem, depois que a mulher sentou. Ele olhou e falou, onde é que eu vou levantar a mãozinha? Eu falei, na igreja. Moisés, eu já te abro, gente. Por que Deus prosperou assim no veículo? Porque nós amamos pessoas. Nós não amamos coisas. Amém. Me lembro que um dia que Moisés estava na piscina lá em casa tomando banho e ele falou assim, dona Ana, o sonho da minha vida é dar um negócio desse. Eu falei, você tem roupa, filha? Ele falou, não. Eu falei, vai lá em Tejavânia, um short de cilindro. Do patrão! Eu falei, minha filha, fica do boi. Vai lá. Dá um banhozinho na ducha e toma banho. Meu cunhado falou, você é louca? Não andaria. Eu falei, cunhada, a alegria desse homem hoje para a água da piscina. Resumindo, Deus prospera a nossa vida, mas 10 anos se passaram, muita prosperidade, muito prêmio no Pop List. Vocês não viram muito prêmio no Pop List? Muita prosperidade. Como Deus fez a nossa empresa, como leite fervendo no fogo. Tinha dia que nós vendíamos carro igual vender pegar de pizza. O povo chegava, calma, tem para todo mundo. Mas aí era o propósito de Deus na nossa vida. Detalhe, ofertar e dizimar. Nunca vi como dona Maria. Um negócio que eu não sei porque eu tenho que contar hoje. Uma vez ele deu 50% para me manter para construir uma igreja. Eu falei, amor, você ficou louco? Assim, eu fui meio irracional na hora. Ele falou, amor, eu também achei. Mas eu falei, sai em nome de Jesus, pensamento maligno. Me dá 50% para a igreja. Aí Deus falou para mim, por acaso o diabo manda construir igreja? Ele falou, Deus me perdoa. Só que na época, os 50% dele era no máximo 100 mil reais. Anos depois, tinha um patrimônio de 15 milhões de reais. Poucos anos depois, verdadeiramente, se você honrar a Deus com a sua primícia, com a sua oferta, com o seu dízimo, Deus vai prosperar a sua vida. Só que chegou no auge. Deus sempre teve chamado a minha vida. Eu prometo terminar em 7 minutos. Sempre teve chamado e eu, até perder a Letícia, até vir para Goiânia, eu não entendi isso. Chega em Goiânia, eu fui para uma igreja, ninguém sabia que eu ia com meus dons na igreja, eu também falava. Fazíamos o culto da empresa, assim vai, tal, prosperidade, tal, né? Sempre pregando, eu estava fazendo a obra de Deus, estava pastor. Na minha cabeça eu estava fazendo a obra de Deus. Só que Deus usava o profeta e dizia para mim, tem um chamado na sua vida. Por um tempo o seu ministério adquire riqueza. Vai chegar um tempo que eu te quero 100% para mim, nesse tempo não corra. Há 10 anos atrás o tempo chegou. Eu tenho 20 anos de casado. 10 anos muita prosperidade. 10 anos atrás, 10 para 8 anos. Precisamente 8 anos. Deus começa a falar, vai pregar. Eu dizia, não, eu trago a pregadora para vocês. O povo falava, tem que fazer um congresso que você prega. Eu falei, não prega. Não tem dom, chama outra pessoa. Já vi que eu brinco demais, né? Quando eu estou pregando sem seu testemunho, é que eu brinco mesmo, né? É um jeito que eu faço. Aí eu falo, olha se Deus vai usar parece igual eu, gente, tá louco? E eu corria do chamado e Deus me apertando. E aí, amado, o negócio começou a ficar forte. Um dia, resumindo, chegou um profeta perto de mim, meu esposo, e disse pro meu marido, tirei você de uma bicicleta. Às vezes nós vamos em Palmeiras, pastor. Ele vê o povo andando de bicicleta e começa a chorar. Eu falo, o que foi? Ele falou, meu colega de trabalho lá na roça. Eu falei, meu Deus, o homem sabe demais. E depois Deus disse para mim, tirei você de modelo de passarela para ser modelo de mulher que me serve. Ensinar milhares de mulheres. Não teme comigo mais. E um dia Deus foi o profeta e falou, vou permitir uma grande crise financeira. Enquanto você não entender, não vai passar. Fiquei com raiva, falei, mas que homem oculto. É de Deus, não, imagina, uma prosperidade dessa, crise, que jeito? 6 milhões na conta direto, 5, 6 milhões. Só que, queridos, naquele ano, fizemos um investimento errado na Brasil Telecom, como distribuidor de um cartão novo que ia sair no estado que não pegou, no Brasil não pegou. 2 milhões de prejuízo com esse cartão. Naquele ano, carro usado passou a financiar menos tempo, o 0 para 10 anos. Diminuiu a nossa compra
caminhões, Scanias, né? Carretas fechadas, de locadoras do Brasil que eram parceiros nossos. E o Cirilo me chama e disse: amorzinho, estamos com um sério problema. Apesar de eu ser a financeira, sendo autodidata ele também, era só um título. Ele gastava e mandava eu pagar, não falava, não me consultava não. Tinha que falar: amorzinho, tem que dizer bom pra você, é uma ruim. Qual você quer primeiro? Fala, quanto é boa? Comprei 1 milhão de carro, vai dar X de lucro. Eu falei: nossa, agora a conta ruim, você tem que pagar amanhã. Eu falei: louco, era assim que funcionava, que eu não sabia disso. Prejuízo 5 milhões de reais. Eu falei: calma, vamos vender patrimônio, né? Eu não desço o sal, o menino descobriu o negócio, vai passar, né? Você não vendeu o carro, e assim vai. Resumindo, tentamos administrar com as grandes empresas que nós tínhamos negócios. As grandes empresas nós conseguimos organizar, mas os particulares, as coisas normais do nosso ramo, nós não conseguimos administrar. E de repente, o ato de casar, o Cirilo estava quebrando, começou a correr no estado de Goiás, principalmente em Goiânia. E resumindo, o Cirilo foi ameaçado de morte várias vezes. Patrimônio nós tínhamos, mas não conseguimos vender para pagar. Eu me lembro que nós vendíamos um prédio, um apartamento, até a minha casa, que tinha a casa 3 vezes. Na hora que a pessoa ia escriturar, olhava na minha cara e dizia: não sei porque eu não quero escriturar. Aí eu falava: meu Deus! E Deus dizia: o problema não é esse, o problema é que você tem chamado e você está correndo. Aí Deus falou comigo: começa a pregar, que eu conserto a história de vocês de novo. Começa a atender os convites, começa a cuidar de gente, não, a empresa é fora. Aleluia. Deus começava dizendo para mim, como o Senhor disse: pastor, eu vou soprar o teu nome nessa cidade, nessa nação, e fora da nação. Eu tenho isso para você, faz. Eu dizia: não tem jeito, humanamente, não tinha. Eu falava: Deus, como é que eu deixo meu marido sozinho na empresa numa hora dessa? Muita luta. Foi tão falando com ele. Cheguei na empresa, ele olhou para mim e falou: amorzinho, acabei de descobrir hoje de manhã o problema da empresa. Essa época tinha consultor do Sebrae lá. Falei: consultor do Sebrae, descobri o problema, glória a Deus. Falei: qual é? Ou você, né? Você é meu sonho, some daqui em nome de Jesus. Não pisa nem na calçada. Sério, Meu Deus. eu falei: o problema da empresa é o seu, filho. Eu falei: você vai me mandar embora? Ele falou: você nem acerta, eu tenho dinheiro nem para pagar o seu, você vai embora. E eu saí da empresa. Só que nessa época, gente, é muito fácil alguém pegar uma pedra e tacar na gente quando você está passando problema financeiro, não é? Vagabundo, paga, odeio. Não! Tem hora que você quer, não tem jeito. Deus não deixa, porque Deus vai tratando com você. E se alguém tenta te ajudar, ele vai para a luta com você. Tinha gente que ajudava e ia para a luta do mesmo jeito. Vai falar: não ajuda não. Você já chega perto da faísca, cai no vocês. Some. Fica longe. Eu tinha vontade de falar para você: nem compra carro. Enquanto resolver, nem compra. Porque não adianta, Deus estava tratando com a minha vida, com a vida do meu marido. Resumindo, o casal para o aldeia, convidar para tudo em casamento, desce, aniversário, não podia faltar o aniversariante de vez, não podia faltar o seguinte. É status. Aniversário, ninguém convidava a gente mais. Deus me falou: mãe, ninguém faz festa mais. Não falou assim, não, filho. Casamento, nunca mais ninguém me chamou para ser madrinha de casamento. Gente, pasme, nem para velório o povo chamava Deus filho. Porque para o mundo você vai, o que você tem não é o que você é. Resumindo, faltou dinheiro para comprar comida para minha casa, morando na aldeia. Deus me falava: mãe, eu só quero um Gucci, que é o meu orgulho. Eu falava: eu não tenho. O Júlio falava: mãe, pelo amor de Deus, o que é um Gucci? Eu falava: um Gucci custa real. O que é real? Meu pai entendia tanta coisa. Eu falei: você está por fora, filho, da história. Nunca escondi dos meus filhos a crise. Terminando, eu sei o que é morar na casa boa e ter água e maçã na geladeira, umazinha.
foi embora. Uma ficou e disse: Deus está falando que vai mudar a sua história. Eu vim para sua casa e você me tratou como amiga e não como empregada, né? Minha amiga, eu não saio daqui enquanto Deus me chamar de novo. É isso que acontecia. Mais uma casa de 850 metros quadrados, eu limpava o chão, como doía, Deus me falava: você precisa trabalhar com amor, você precisa trabalhar com fervor, mas sem esquecer a música. Você faz parte de um plano maior. Eu falei: não entendi, me para, por favor. Eu falei: Deus, o problema é eu, então eu vou começar a pregar. O povo ligava: a senhora prega em qualquer lugar, pode dar endereço, estou indo. Na garagem, na banheira, na cozinha, em qualquer lugar eu falo. Acabou mesmo. Deus levantou meu ministério no Brasil primeiro. Pastor Jorge Linhares me conheceu a minha história na crise e falou: Deus tem um chamado na sua vida. Terminando. Jesus amado. Depois vocês levam aquele dedo do testemunho humano. Não dá para contar tudo mesmo não, porque eu conto dos outros. Terminando. Essas duas coisas eu não posso deixar de contar. Comecei a escrever livro. Aí você fala: ah, tem opção de trabalho? Não. Deus falou comigo: entra para o seu aposento, eu sou imperativa. Eu saio da empresa, fico sozinha, vendo estrela, vendo lua, vendo céu, eu não dou conta, eu fico louco. Ninguém para conversar, os meninos estudando, sem empregado em casa. Deus falou: conversa comigo depois da livre. E eu comecei a escrever o livro. E eu escrevi o livro e Deus falava: vamos fazer isso. E hoje eu falo: mas Deus tem, aleluia. Segredos para um casamento feliz, quando eu escrevi. Quando eu descobri que é fácil amar marido que te dá sapato de oncinha, te dá bolsa de peru, né? Que te dá bolsa na feira também, se ama, né? Claro. Mas marido pergunta: é seu aniversário, o que tem de extrema necessidade? Eu falei: ah, bebê, não é possível, tem um sabonete líquido que está faltando. Então tá bom, eu estou presente para as crianças te dar. Eu descobri que amar marido no tempo de igreja é difícil. Mas eu descobri que eu tinha feito um volta no altar. Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na escassez. Nosso casamento ficou mais forte no meio da crise. Quando eu estava ruim, eu falava: levanta, vai passar. Quando eu estava ruim, eu falava: levanta, amorzinho, mais um dia. Era muito legal, gente. Era experimentar do maná. Cada livro tem uma história. Vaso na mão do eu. Lembra dos funcionários que não era ninguém que nós pegamos? Mais de 50% deles saíram da nossa empresa e mandaram concorrência contra nós, difamando a nossa pessoa. Eu, Cirilo, fomos na casa de todos. Apesar do que você fez, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho mágoa de você. O dia que nós perdoamos todos os funcionários, Deus volta a mudar a nossa história. Só um livro que eu quero contar. É muita coisa, né, que eu tenho que contar agora para acabar de verdade, né, gente? Aí eu me lembro que um dia eu estava lá em casa, minha visita, lembra? Aí a portaria ligou e falou: dona Ângela, visita para a senhora. Aliás, visita não. Liberação da portaria. A bobinha aqui pensou: nossa, meu Deus, o álbum deve ter acabado. Tem visita pendurar, conversar. Eu falei: para quem que é a liberação, moço? Centrais elétricas do estado de Goiás. Desceu a central, cortou a energia. Eu disse lá, falei: moço, a casa é grande, tem 3 pavimentos, 3 pequenos pode ser rolando lá de baixo. Meu mano apagar, esqueceu. O moço estava assim, acho que dormiu no sofá. Virou para mim e falou: quem mora na casa dessa filha tem que ter no mínimo de dinheiro para pagar energia. Eu falei: você tem que rezar para cortar, eu cheguei no meu corpo. Liguei para cá, para a empresa, em vez de ficar nervosa, eu falei: mocinho, probleminha na nossa empresa, nossa casa. Falou: o que é, querida? Simples, diferente, cortar energia. Aí ele falou: você ora comigo que eu não vou dar para pagar não. Eu falei: eu vou orar para aparecer dinheiro. Então você ora para os cobradores, para sobrar pelo menos dinheiro e energia. Chegou em casa de noite com 2 caixinhas de vela na mão. Entendi um mistério, né? Quando desceu com as caixinhas de vela. Falei: quer dizer, ela pagou, né? Aí eu querendo ser assim, diferente, né? Acendi uma luzinha na cozinha, uma luzinha no início da escada, uma luzinha, mas já não uma luzinha, não, uma velhinha, na curva da escada, uma velhinha lá em cima da escada e outra com o separador da casa.
esportiva, naquele dia ele ficou arrebentado. Porque sem energia, minha filha, pai, a energia está estragada. Que hora conserta? Não sabe o que falar para o nosso filho. Uma maçã, irmão, na geladeira e uma garrafa de água. Pensa o que é isso para um homem. As lágrimas começaram a pingar. Eu falei, agora sim, vamos fazer? Vamos orar? Estou cansado, 4 anos orando. Vamos jejuar amanhã, meu bem? Me deixa caladinho. Falei, vamos fazer campanha de ler a Bíblia, meu bem? Não fala. Aí eu falei, o negócio está sério. Eu já estava pregando, Deus já havia tido a promessa na minha vida. Eu falei, Deus, o que eu faço? Joelho no meu banheiro, chorei. Interprete como você quiser. Deus falou comigo, esposa de Cantar de Salomão precisa entrar em ação urgente. Tomei banho. Deitei lá dentro, comecei a mexer com ele devagarzinho. Hoje, tô nervoso, estressado, minha cabeça acabou. Deus falou comigo quietinha. Fiquei ali, né? Aí acordou. Nós namoramos a luz de vela. Eu falei, a melhor noite da nossa vida, pensa! A noite de vela. Ele olhou para mim e falou assim, escreve um livro para as mulheres, falando que nessa hora, igreja, o marido precisa que uma mulher o faça sentir honra. Ele levantou cantando, porque queria cantar. Melhor história Deus tem para nós. Cada crise nascia um livro, terminando de vez. Comecei a publicar os livros através da PUC. Todo dia eu conto como que surgiu a história. Quando eu começo a publicar os livros e começo a viajar ao Brasil, contando meu testemunho, contando da crise, não tenho vergonha de contar. Deus começou então a criar uma situação onde parte pagou à vista, parte parcelou para o tempo, mas resumindo, todo mundo dizia vai quebrar e vai fechar essa merda. Glória a Deus! Vendemos uma aqui, desfazemos de outra, depois que resolvemos tudo, entendendo que menos coisa para ele administrar mais fácil, visto que eu não estou junto com ele. Estamos mudando um ramo para outra coisa, para ele ficar mais livre, para viajar comigo e ministrar. Dizendo para você, o meu próprio marido me disse, fique de pé. Glória a Deus! Amor, nossa história só tem saído humanamente dizendo em 2020. 2018, 2020. Queridos, eu não sei como o milagre chegou. Eu sei que o milagre da nossa vida não foi assim, ó, tchum, no piscar de olhos, no piscar de falar de Deus. Foi dia a dia. Glória a Deus! Gente, eu vivia do maná. Era eu que era assim, Deus, eu vivia tanto sapato no pé. Eu destroncava o dedo. Alguém me dava um sapato preto. Eu falava, Deus, eu não ouvi direito. Aí a outra virava e falava, Deus, falou comigo que não sapato preto. Irmão, não dá tempo de contar. O certo é que eu e os meus filhos experimentamos o maná. O certo é que nós experimentamos o milagre. O certo é que se você ama Deus acima de todas as coisas, escute. Ele é especialista em transformar toda a maldição que vem sobre a sua vida. Existe um Deus que diz para você hoje: todas as coisas podem passar, mas a minha palavra não passa. Glória a Deus! Existe um Deus que diz para você hoje, ele é fiel, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem de aqueles que amam a Deus. Aleluia! Ele tem uma história. A equipe de louvor, por gentileza, amados. Oh, glória! E só você que precisa que Deus faça na sua vida uma nova história. Talvez uma nova história gerando filhos. Se você não tem filho, quiser ter, eu vou orar por você. Em nome de Jesus! Só você que precisa que Deus faça na sua vida uma nova história. No relacionamento, Glória a Deus! no caráter, na vida. Na vida financeira, no casamento. Não sei onde. Só você que precisa. Pode vir à frente. Enquanto eles cantam a música, eu, a pastora Cíntia, o pastor e demais que vamos declarar